Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, eu vou ler do verso 24 ao verso 35. O texto diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Disse Samuel: Traze-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Oremos. Bendito e eterno Senhor, poderoso Deus, queremos exaltar a tua majestade, queremos bendizer o Senhor por tudo aquilo que és. E nesta manhã do dia do Senhor, quando nos apresentamos diante do Senhor a fim de prestar culto ao teu nome, rogamos ao Senhor que o Senhor se agrade em falar ao nosso coração por meio da tua palavra que será pregada. Ó Deus Santo, edifica-nos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o pecado tem consequências terríveis. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, os nossos primeiros pais foram ameaçados pelo Senhor com a morte, caso transgredissem a lei do Senhor. É por essa razão que no Novo Testamento, Paulo fala de forma muito clara: o salário do pecado é a morte. Esse estado de pecado e de miséria a que toda a humanidade foi submetida, esse estado que assola a humanidade pós-queda, é tão terrível que foi preciso que Deus enviasse ao mundo o seu Filho, a fim de, em Jesus Cristo, punir o pecado. O nosso catecismo, o catecismo maior, ensina que foi parte da humilhação de Cristo dar a vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. As palavras, elas são muito fortes, elas são enfáticas. Penosa, vergonhosa, maldita morte de cruz. Por essa razão, meus irmãos, aqueles que estão em Jesus Cristo são chamados exatamente a lutar contra o pecado, a não transigir no que diz respeito ao pecado. Entretanto,
há muitos crentes que levam a sua vida cristã achando que o pecado é coisa de somenos importância. Facilmente eles transigem com o pecado. O texto de hoje, ele narra a consequência da desobediência de Saul, e aqui nesse texto você aprende sobre como é que você lida com o pecado. Como é que você lida com algo que é tão terrível? E a primeira lição do texto é que é preciso haver verdadeiro arrependimento. Note o que está acontecendo aqui no texto. O verso de número 23 traz a exortação de Samuel. Você viu isso na semana passada. Veja aí. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. As palavras de Samuel foram graves, solenes e duras. Deus rejeitou o rei por conta do seu pecado. E após então essa exortação, Saul parece confessar o seu pecado no verso de número 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Pequei, veja as palavras, pois transgredi o mandamento do Senhor. E as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul começa confessando a sua falta e ao mesmo tempo apresentando uma justificativa. Olha, a razão de eu ter pecado foi o medo que eu tive do povo. O que o povo ia falar ou o que o povo faria diante de uma atitude diferente da que eu tomei. Agora lembre que no contexto, Saul atribuiu ao povo desde o início a questão de poupar as ofertas. Ele disse: foi o povo que poupou o melhor do rebanho. Mas você não vê em nenhum momento Saul falar a respeito de Agag. Saul não fala acerca de Agag. O rei foi poupado. O rei não foi morto, como Deus disse que deveria ter sido. Por mais que ele fale acerca das ofertas, dizendo: olha, o povo que poupou as ofertas, ele não dá um pio sequer sobre o fato de ter deixado vivo o rei. Ele não colocou isso na conta do povo, mas ele também não falou acerca da sua atitude. Não há palavra alguma acerca de Agag, que continuava vivo. Como eu disse, aparentemente ele está pedindo perdão, mas o contexto mostra que não há verdadeiro arrependimento. Dê uma olhada no verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Na verdade, a confissão de Saul é uma tentativa de trazer Samuel novamente com ele, porque ele queria adorar o Senhor Deus perante o povo. Parece que Saul está aqui numa tentativa de reverter a sentença que Deus já havia dado. Deus já havia rejeitado o rei, e agora ele está dizendo: tudo bem, eu pequei, volte para adorar comigo. Venha comigo, vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Além disso, ele quer passar a impressão para o povo de que as coisas estão bem e de que Deus não iria rejeitá-lo de fato. Ele quer o apoio de Samuel para isso. Veja o verso 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus.
E aqui você percebe toda a motivação para este homem estar confessando o seu pecado. Na verdade, o que ele quer é ser honrado diante do povo. Não é curioso? Porque o pecado traz vergonha, na verdade. Mas ao invés da vergonha, ele quer ser honrado diante de todos que ali estão. Você precisa tomar muito cuidado para não lidar com o pecado da mesma forma que Saul está fazendo. Quando você confessa o seu pecado, você precisa lamentar a afronta ao Senhor pela quebra das suas leis, por deixar de lado os mandamentos do Senhor, por transgredir a lei do Deus que enviou o seu Filho a fim de pagar o seu pecado. Você não deve confessar pecados preocupado com a sua reputação, preocupado com a consequência do que você fez, ou com outra coisa qualquer que não seja a glória do Senhor Deus. E a situação chega a ser irônica, porque Saul alega a Samuel: eu pequei porque eu tive medo do povo. Então ele diz que por temer ao povo, ele transgrediu a lei do Senhor. Mas agora ele quer a companhia de Samuel também por temor do povo. O que o povo vai dizer se Samuel não voltar comigo? O que vão pensar de mim se não me virem junto do sacerdote? Eles vão achar de fato que eu não sou mais o rei. Então, ao mesmo tempo que ele diz ter pecado por temer ao povo, ele quer a companhia de Samuel para causar boa impressão, por temer ao povo. Ele quer ser honrado diante dos anciãos. Meus irmãos, quando o arrependimento não é verdadeiro, não há possibilidade de perdão. É interessante você comparar, por exemplo, o verso 30, dê uma olhada. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Eu quero que você volte as páginas aí da sua Bíblia até o capítulo 2. Lembrando daquele tempo em que a família de Eli foi rejeitada e das duras palavras faladas pelo Senhor naquela ocasião. Capítulo 2, verso de número 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aos que me honram, eu honrarei. Saul não honrou ao Senhor e queria ser honrado diante das autoridades. E queria continuar com a sua boa reputação diante dos homens. O que ele recebeu, na verdade, foi o desprezo do Senhor. O Senhor te rejeitou para que você não seja rei. A confissão de pecados, ela precisa ser verdadeira. É por isso que João, no Novo Testamento, diz que se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. No livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 30, você tem assim, verso 13, você tem assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sem arrependimento verdadeiro não há perdão. E isso então nos leva ao segundo ponto do texto acerca de como lidar com o pecado. Primeiro, você precisa entender que é preciso que haja arrependimento verdadeiro.
Mas o texto mostra que é preciso também que haja exercício fiel da disciplina. É dessa forma que Samuel começa a fazer aqui no texto. Deus já havia dado a sua sentença. Deus já havia rejeitado a Saul. E diante aqui do pedido interesseiro de Saul, olha, volte comigo e me honre diante do povo, Samuel o exorta, repetindo o juízo do Senhor. Isso está no verso 26, veja. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. A palavra que aparece aí na sua Bíblia, traduzida por rejeitar, tem o sentido de desprezo. Deus já desprezou a você, ou lembrando lá do capítulo 2, Deus já desmereceu a você. Samuel está entendendo que não há em Saul arrependimento verdadeiro. Ele exorta mais uma vez o rei. E diante da dura palavra de Samuel, Saul então agora tenta se agarrar a ele, porque a semelhança da primeira vez que Samuel anunciou o juízo, Samuel anunciou o juízo de Deus e deixou Saul. Ele vai fazer a mesma coisa. E quando Saul vê que isso está acontecendo, ele tenta se agarrar a Samuel. Veja o verso 27. Virando-se Samuel para se ir, para deixar Saul, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Percebe? De novo. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, este se rasgou. A história vai prosseguir, e o que se segue vai ser usado por Samuel a fim de ilustrar o juízo do Senhor. Porque quando Saul tenta se agarrar a ele, acaba rasgando a sua veste. Diante dessa ilustração, Samuel então vai declarar o seguinte, verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. O juízo está sendo declarado, este homem está sendo exortado. Além disso, Samuel frisou que Deus não iria voltar atrás do juízo que foi proferido quando ele rejeitou a Saul. Tudo o que ele havia designado iria ocorrer, iria acontecer. Verso 29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Veja a sequência. Deus rejeitou Saul. Saul confessou aparentemente o pecado com a motivação por trás de não ser mais rejeitado por Deus. Ele pretende ainda ir adorar ao Senhor, mas Samuel está lembrando, Deus não se arrepende do que ele diz. Deus não mente naquilo que ele afirmou, e o que Deus falou acerca de você, você está rejeitado. E esta é uma lição muito grave e muito dura. Meus irmãos, Deus não faz vistas grossas ao pecado. Deus não transige com o pecado. Da mesma forma, a igreja não pode fazer isso. A igreja não pode tratar o pecado de qualquer maneira. Infelizmente, há muitas igrejas que há muito já abandonaram a disciplina bíblica. Dessa forma, você tem membros da igreja vivendo de qualquer maneira, cometendo pecados sem se arrepender deles,
continuando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. É bom lembrar que para os reformadores, uma das marcas da verdadeira igreja é exatamente o fiel exercício da disciplina. Uma igreja onde não há disciplina não pode ser chamada de igreja cristã. Ela perdeu já esta marca. Lembre-se que a disciplina, ela não é somente o afastamento da mesa do Senhor, ela é também o afastamento da mesa do Senhor, por último, a excomunhão, exclusão da pessoa do corpo de Cristo. Mas antes desses passos, há também exortação. A exortação é disciplina do Senhor. Mas muitas pessoas, elas não querem ser exortadas, elas não querem ser chamadas à atenção, elas acham ruim passar pela disciplina. E quando a igreja fecha os olhos para os pecados dos membros, a bênção do Senhor não estará sobre a comunidade. É por isso que os líderes da igreja precisam levar muito a sério a disciplina, e os membros da igreja precisam ver a disciplina como bênção, apesar de no momento não parecer ser fonte de alegria, como afirma o escritor aos Hebreus. É preciso, diante do pecado, haver fiel exercício da disciplina, e até aqui é isso que está acontecendo. Samuel, ele não se comove em princípio com aquilo que Saul está pedindo, me honre, ele está falando, não, Deus o rejeitou. Entretanto, mesmo procedendo corretamente com a disciplina até esse momento, Samuel vai titubear. Saul vai pedir perdão pela segunda vez, e diante do segundo pedido de Saul, Samuel acaba acompanhando o rei. Dê uma olhada nos versos 30 e 31. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Samuel estava indo bem. Samuel estava anunciando o juízo do Senhor. Samuel não se dobrou diante do pedido do rei para voltar contra ele, junto com ele. Mas agora o rei pede novamente e ele acompanha o rei. A razão está expressa no verso 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém, tinha pena de Saul. Era assim que Samuel olhava para o rei. Samuel tinha pena de Saul. Isso era tão sério que até o Senhor iria repreender Samuel por conta disso. Dê uma olhada como começa o capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Deus precisa chamar a atenção do seu sacerdote. Eu já rejeitei Saul, não fique com pena de Saul. Eu já disciplinei Saul. Não tenha pena de disciplinar a Saul. Quando aqueles que estão numa posição de autoridade, em vez de buscar honrar o Senhor, fazem vistas grossas diante dos pecados, porque eles estão envolvidos com aqueles que estão pecando, eles amam aquelas pessoas. Pense, por exemplo, nos pais, pai e mãe, diante do pecado dos filhos. Tem coisa mais difícil do que corrigir um filho amado? É difícil. Executar a disciplina diante dos filhos não é algo fácil. E por muitas vezes, por amar mais os filhos do que amar o Senhor, os pais deixam de aplicar a disciplina, porque eles amam os seus filhos. É claro que essa que parece ser uma
demonstração de amor é exatamente o contrário. A disciplina é a demonstração de amor. Por mais dura que ela pareça ser, o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. E no texto de Hebreus, quando é dito isso, há uma exortação dizendo: quem está sem disciplina é que tem que ficar preocupado. Porque se você está sem disciplina, Deus está tratando você como um bastardo. Você não é filho. Então, pais e mães que não aplicam disciplina aos seus filhos, estão tratando seus filhos como bastardos, a despeito de acharem que estão amando os seus filhos. E pode ficar muito confusa esta relação com pessoas que nós amamos. Pais não devem deixar de disciplinar os seus filhos, porque os amam. Mas isso não acontece somente na família. Muitas vezes na igreja, líderes não disciplinam aqueles que estão mais próximos deles e fecham os seus olhos para os pecados daqueles que estão mais próximos a eles. Esse é sempre um perigo. Esse é um perigo tão grave que muitas pessoas sequer cogitam denunciar pecados de pessoas que são próximas aos líderes, achando que porque eles estão próximos, eles não vão fazer isso, eles não vão acreditar e não vão querer disciplinar. E infelizmente, muitas vezes isto de fato acontece. Entretanto, não é somente essa a motivação. Há muitos líderes em muitas igrejas que fazem vistas grossas, não é porque amam os membros da igreja, é porque amam as suas contribuições. E acham que se disciplinarem os membros, se exortarem os membros, eles vão se afastar da igreja. Eles vão embora para outra igreja. E se eles forem embora para outra igreja, eles levarão as suas contribuições para outra igreja. A motivação é ainda pior. Porque mostra que não há amor algum envolvido, exceto o amor pelo dinheiro. Os líderes não podem ter pena de tratar aqueles que pecaram contra o Senhor. Quando Jesus enviou os seus discípulos e deu a eles as chaves do reino dos céus, ele disse que aquilo que eles desligassem na terra é porque já tinha sido desligado nos céus. A disciplina é somente a confirmação daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. É porque o Senhor Jesus Cristo trata com seriedade o pecado, que a igreja trata com seriedade o pecado, e não pode ter pena daqueles que o Senhor está disciplinando. Mas se a igreja tem pena ou tem receio de tratar os que pecam, é um indício de que outras coisas estão sendo mais amadas do que se ama o Senhor. Lembre-se que na cruz do Calvário, o pai que ama o filho, não retirou do filho o castigo, quando o filho assumiu os pecados do povo. Pelo contrário, ele sacrificou o seu filho, a fim de redimir pecadores, para que estes pecadores que foram salvos pela graça e que foram livres do pecado, possam lutar contra o pecado, possam caminhar em santidade, possam de fato, dia após dia, mortificar os desejos da carne. Tudo isso pode ser feito porque Cristo Jesus se deu e pagou o preço pelas transgressões, para que o seu povo viva em santidade, para que o seu povo viva na sua presença. Meus irmãos, para que o pecado seja tratado de forma correta, é preciso haver fiel exercício da disciplina. Mas o pecado é tratado
corretamente quando há reparação. É preciso haver reparação. Veja que Saul assentiu aqui com o erro, mas justificou que tinha deixado vivo os animais por temor do povo. E como eu disse, ele não deu uma palavra sequer sobre ter deixado vivo a Agag, o rei. Ele não diz que foi o povo que deixou Agag vivo, porque de fato foi ele que deixou, mas ele também finge que aquilo não aconteceu. Isso é porque ele não estava arrependido do pecado de ter poupado o rei pagão. Deus mandou destruir Amaleque por inteiro, por completo. Toda a cidade, todos os habitantes da cidade. Então, já que não houve da parte de Saul obediência, coube a Samuel fazer o que Deus havia ordenado. Dê uma olhada no verso 32. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Agag vem, e ele vem tranquilo, achando, bom, eu não vou morrer mais. Acabou o risco de morrer. Samuel lembra a Agag a razão do juízo de Deus contra Amaleque e o mata. Veja o verso 33, disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Para ficar muito claro que isso aqui é juízo do Senhor, primeiro ele mostra a razão. Depois a expressão aponta para isso. Note a expressão: despedaçou a Agag perante o Senhor. O princípio aqui é óbvio. Quando um pecado é cometido, ele não é deixado de lado. Samuel anunciou a disciplina do Senhor a Saul, e Samuel reparou o erro cometido por Saul de ter deixado vivo a Agag. Talvez, e aqui é uma especulação, se Saul tivesse de fato arrependido, ele mesmo teria pegado a espada e matado o rei. Eu transgredi a lei, eu pequei contra o Senhor, eu deixei vivo a Agag. Pega a espada e mata a Agag. Execute a ordem do Senhor, mas isso não é feito. Cabe a Samuel reparar aquilo que havia sido cometido de forma errada. Meus irmãos, sempre que há pecado e arrependimento, quando é possível, é preciso que haja reparação. E eu sempre friso quando é possível, porque há alguns momentos em que não haverá possibilidade de reparação. Por exemplo, o assassinato. Você não consegue reparar isso. Você não consegue trazer a pessoa novamente de volta. É impossível. Há situações de pecado que as circunstâncias levam a complicações tão grandes que você não consegue mais reparar o que foi feito. Entretanto, o princípio geral é que precisa haver reparação. Uma das coisas que sempre me incomodou nos meus primeiros anos lá de convertido eram os testemunhos que você tinha na igreja. Eu me converti, já falei aqui algumas vezes, na década de 90, comecinho da década de 90. E algo que era comum na década de 90 era levar gente na frente da igreja para contar as suas histórias. E eram sempre histórias muito terríveis. Uma hora contando, eu matei, eu roubei, eu estuprei, eu fiz, eu aconteci, e no final eu aceitei Jesus e acabou o testemunho.
era simplesmente um contar de desgraça na frente da igreja. E quanto maior a desgraça, mais o pessoal gostava de ouvir. Mas uma das coisas que me intrigava, e eu ouvi isso dentro da minha igreja, infelizmente, foi um rapaz que falou assim: olha, eu roubei muito e eu fiquei rico com aquilo que eu roubei. Eu matei, eu me arrependi e agora eu sou de Jesus. E ele contou: eu fui até preso, mas Deus me tirou da cadeia. E eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha. O dinheiro roubado vai ser usufruído? Que negócio é esse? Eu era novo convertido, tinha alguns anos na igreja só, mas eu já tinha lido a história de Zaqueu. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Mas não se falava em restituição. Parece que Jesus passava uma borracha por cima de tudo. E agora, mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro que foi roubado, não tem problema, porque ela foi perdoada. Deu dízimo aí, está tudo certo. Não é essa a forma bíblica de lidar com o pecado. É preciso que haja reparação. Mas isso também em outras áreas. Por exemplo, há crentes que ofendem outros publicamente, dizem que estão arrependidos, mas não pedem perdão em público. Porque pedir perdão em público envolve vergonha. Vergonha. Há aqueles que não querem que os seus pecados públicos sejam tratados publicamente. Eu fui pastor auxiliar de uma igreja e eu pastoreava uma congregação. Um dia eu estava no gabinete e o pastor titular me ligou e falou assim: Milton, eu preciso que você venha aqui. Era muito perto a congregação da igreja, eu peguei o carro e fui, e estava o pastor com um casal. Esse casal já namorava há algum tempo e não falava em casamento ainda, mas de repente eles decidiram casar, de uma hora para outra, e foram lá falar com o pastor. E o pastor falou assim: mas como que vocês tomaram essa decisão tão rápida assim? E a desculpa do rapaz foi a seguinte: eu estou me mudando de cidade, e a gente já queria casar mesmo, a gente só está adiantando, porque a gente ia casar, como eu não quero ficar sozinho lá na cidade. Aí o pastor aperta um pouquinho mais, a moça estava grávida. Essa era a verdadeira razão. Eles iriam casar rapidamente, iriam mudar de cidade. Quando eles voltassem, já havia criança, ninguém sabia que o menino tinha nascido prematuro de 6 meses com 4 quilos. Então, estava tudo certo, o plano era esse. Então o pastor falou: olha, vocês precisam ser disciplinados. E ele queria que eu estivesse lá como testemunha dessa conversa. E de repente a moça falou o seguinte: se a igreja me disciplinar por causa disso, eu vou levar a igreja na justiça comum. Vocês estão me expondo. O pecado foi público no sentido de que a barriga dela iria crescer, a comunidade veria. Não viram o ato, mas o resultado era visto. E ela queria fugir disso. E o que nós dissemos: faça o que você quiser fazer. Vá na justiça. Aqui nós vamos tratar o pecado como precisa ser tratado. E de fato foram disciplinados. A igreja ficou sabendo. Mas esse é um de muitos casos onde as pessoas não querem ser expostas. Elas cometem faltas e não querem ser expostas. Eu me lembro do meu primeiro ano de pastorado. A nossa igreja lá em São João del Rei, ela tinha 2 torres na frente assim, e no lugar onde tinha as 2 torrezinhas, ficava lá atrás 2 locais onde os jovens colocavam as cadeiras e ficava o culto inteiro lá, ó, conversa. E teve um dia especificamente
que eles conversaram muito, atrapalharam muito a igreja. Terminou o culto, eu fui dar os avisos e mencionei, né? Falei assim, o pessoal aí do fundo hoje me atrapalhou muito, hein? A igreja automaticamente virou todinha para o fundo e olhou para os jovens. E aí terminou o culto, a moça me procurou e falou assim, pastor, não gostei do que o senhor fez hoje. Eu falei, o que aconteceu? Falou, o senhor envergonhou a gente publicamente. Eu falei, você não quer ser envergonhada publicamente? Ela falou, não. Eu falei, então não cometa pecados públicos. Por que para pecar você não liga que isso envergonha ao Senhor, traz vergonha para a igreja, mas na hora de ser repreendido, você acha que não pode ser repreendido em público? Há quem diga aí que amigo de verdade é aquele que exorta em particular e só elogia em público. Olhe para Gálatas. Paulo conta que um dia Pedro chegou e se mostrou reprovável, pois Paulo exortou Pedro na frente de toda a comunidade. Não bastasse isso, ele escreveu uma carta, e essa carta rodou em todas as igrejas. Todo mundo ficou sabendo, mesmo quem não estava lá naquela hora. Até você, hoje aqui no século 21, em Vitória, sabe que Pedro foi repreendido publicamente por Paulo. Você acha que Paulo e Pedro eram amigos? Claro que eram. É Pedro que na sua carta vai elogiar Paulo. Não caia nessa falácia de dizer que amigo é aquele que só elogia em particular, só elogia em público, mas quando repreende é em particular. Repreenda em particular quando o pecado não for público. Pecados públicos são tratados publicamente. E muitas vezes a reparação do pecado vai envolver de fato vergonha pública. Não se assuste com isso. Cristo Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, foi envergonhado publicamente. Não pense então que você tenha que passar por isso sem vergonha, tendo culpa, já que o seu Senhor, sem culpa alguma, foi envergonhado na cruz do Calvário. É preciso haver reparação. Se você causou mal a alguém, vá lá e repare. É isso que está acontecendo aqui. O texto então ensina acerca de como lidar com o pecado. É preciso haver arrependimento verdadeiro, ou seja, você não trata com o pecado de forma leviana. Foi por causa dos pecados, meus irmãos, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Confesse, deixe e alcance misericórdia. É preciso haver fiel exercício da disciplina. Então enxergue a disciplina como bênção da parte do Senhor, cuidado do Senhor que trata você como filho. É preciso haver reparação. O texto mostra, ou termina, mostrando que Samuel nunca mais esteve com Saul. Verso 34. Então Samuel se foi a Ramá, Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. Saul não era um verdadeiro crente. Ele foi rejeitado como rei pelo Senhor. E uma das razões foi a sua falha em executar o juízo contra Amaleque. Jesus, o verdadeiro ungido de Deus, é totalmente diferente de Saul. Porque Jesus, sem precisar se arrepender, porque ele não cometeu pecados, assumiu os pecados do seu povo e sofreu a ira do Pai na cruz do Calvário. Por causa disso, aqueles que nele creem não enfrentarão a ira do Senhor Jesus no juízo final.
Isso significa que Jesus nos livrou dele mesmo. Entretanto, aqueles que não estão em Cristo, fatalmente irão receber a ira do Senhor. O que fez Samuel com Agag, Jesus fará com todos aqueles que não estão nele. O juízo alcançará todos aqueles que estão longe do Senhor. Então louve a Deus, porque em Jesus Cristo e por causa do seu sacrifício, você foi livrado de tão terrível destino. Seja um instrumento do Senhor, a fim de chamar os eleitos à fé e dessa forma livrá-los da ira vindoura. Não brinque com o pecado. Não transija com o pecado. É fato que no mundo caído, nós ainda iremos pecar contra Deus. Mas quando pecar, confesse e deixe, alcance misericórdia. Deixe o pecado, busque viver em santidade, para a glória de Deus